A história de muitas mulheres que hoje ocupam espaços de liderança começou em um tempo em que escolher era um privilégio raro, quando sonhar alto exigia coragem e permanecer ainda mais. Em Santa Catarina, uma dessas trajetórias acompanha as próprias transformações da sociedade. De primeira delegada de Joinville a vice-governadora do estado, uma caminhada construída com firmeza, propósito e serviço público. A seguir, você conhece a história de Marilisa Ben, uma mulher que, como tantas brasileiras, aprendeu a equilibrar mundos. Filha, esposa, mãe, profissional dedicada. Entre a rotina, as responsabilidades e os desafios, ela encontrou espaço para construir uma carreira na segurança pública e, mais tarde, na vida política. Uma trajetória que não se resume a cargos, mas a capacidade de abrir portas, representar outras mulheres e mostrar que liderar também é cuidar, é ouvir e transformar. Uma história que encerra o nosso especial, lembrando que cada conquista individual ecoa coletivamente e que quando uma mulher avança, a sociedade inteira avança com ela. Natural de Joinville, no norte catarinense, Marilisa Ben construiu a vida profissional na defesa de mulheres, crianças e famílias. Formada em Direito e com pós-graduação em Ciências Criminais, ela ingressou na Polícia Civil ainda jovem, em uma época em que a própria escolha já era um enfrentamento. Delegacia da mulher era inconstitucional, mulher não serve para estar na polícia, né? Assim, muitas vezes era convidada em solenidades, não me chamavam para a mesa, né? Porque era mulher. Então eu ia lá, pegava uma cadeira, sentava lá, me apresentava, entendeu? Porque sempre fui assim, né? E tanto é que depois eu comecei a falar muito sobre isso e até me apelidaram de bocuda na cidade. Porque eu abria a boca e falava mesmo, né? Então o preconceito era muito grande. A ex-delegada e hoje vice-governadora não é apenas uma autoridade política em Santa Catarina, é também o reflexo de uma trajetória marcada por desafios. Aos 24 anos, se tornou a primeira delegada mulher de Joinville e fundou a Delegacia da Mulher da cidade, estrutura pioneira que enfrentou resistência institucional e cultural desde o início. Uma vez eu estava atendendo um advogado, ele começou a gritar, não sei o quê, e eu dizendo para ele que ele não podia se manifestar, porque na delegacia ele não pode se manifestar, e ele queria engrossar comigo, passei a mão no telefone na frente dele, liguei para o presidente da OAB e disse, olha, vou prender um advogado aqui agora, o senhor, por favor, venha aqui, porque... Mas o que está acontecendo? Aí ele baixou, fiquei quietinho, o presidente da OAB veio, e aí, entende? Então eu tinha que me impor toda a vida eu tinha que me impor pelo fato de ser mulher. Com postura firme, ela foi superando cada barreira, conquistando respeito e espaço em um ambiente majoritariamente masculino. Ao longo dessa caminhada, contou com importantes aliados, entre eles a imprensa local, que, segundo ela, foi fundamental para expor o trabalho e as iniciativas à comunidade. A minha aliada na época era a imprensa. Então, os casos que eu fazia, eu chamava a imprensa e relatava. Contava tudo e eles começaram a fazer uma parceria comigo. E eu fui ficando conhecida, aos poucos eu fui ficando conhecida e fui introduzindo na comunidade que era um direito, que a mulher deveria procurar a delegacia, né, que ela viesse receber orientação. E assim foi feito, as mulheres começaram devagarinho a acreditar, ter credibilidade na delegacia e começaram a vir. E eu dizia que era uma delegacia de família, não era uma delegacia da mulher, porque as mulheres que vinham ali, o que elas pediam? Elas pediam que os maridos melhorassem, que eles ficassem outras pessoas, que quando eles casaram era maravilhoso e agora estava assim, mas eram por vários fatores. Problema social, problema econômico, problema cultural, enfim, problema de educação já de casa. Então, eram muitas coisas que tinham que ser mudadas. Durante os anos na Polícia Civil, também ocupou o cargo de delegada regional.
Após a aposentadoria, a atuação social levou à política. Quando viu que os projetos, especialmente os voltados ao público feminino, não eram aprovados, Marilisa entendeu que precisaria ocupar um cargo que a permitisse levar adiante as iniciativas. O que eu via na delegacia? A mulher se sujeitava àquele ciclo de violência por causa do problema financeiro. As mulheres não tinham estudo. Como é que elas iam sair de casa com 3, 4 filhos pequenos? Então elas tinham que ter algum trabalho, alguma renda que possibilitasse que elas ficassem em casa e pudessem realizar algum serviço que desse algum retorno financeiro. Muitas vezes o marido, o companheiro, abandonava, deixava ela lá com o aluguel para pagar, os filhos pequenos, que elas não tinham para onde ir, e tudo isso me causava uma sensação de impotência, sabe? Eu ficava revoltada, indignada e triste, né? Triste porque eu não via esperança, né, para aquelas mulheres. Então, eu um dia acordei de mau humor comigo mesmo, né, e disse: eu vou me candidatar e eu mesmo vou aprovar meus projetos. Essa determinação foi o que sustentou a trajetória de Marilisa. Após perder as candidaturas locais, ela quase desistiu, até que veio, em 2022, o convite para participar da chapa de Jorginho Melo. Mas o receio ainda era grande. Após debater o assunto com a família, um conselho especial a fez bater o martelo. E aí conversei com todo mundo, uns gostaram, outros não gostaram. Daí falei com meu pai e com a minha mãe. E a minha mãe disse: tá, e o que tu tá esperando para dizer que sim? Tu não vive batalhando em prol das mulheres? Não tem um grupo de mulheres aí que tu ajuda, mulheres empreendedoras, que tu tá fazendo elas trabalharem, fazer um monte de coisa? O que tu tá esperando para dizer sim? Falei: mãe, mas assim, eu acho que vai ser bem difícil a gente conseguir, porque tem muita gente poderosa, candidatos também. Mas vai, tu tá aposentada, tu vai perder alguma coisa? Não vai perder nada, então vai. E assim foi feito. Para Marilisa, a presença da família foi essencial durante a trajetória profissional e pessoal. Mãe de 2 filhos, ela afirma que só conseguiu conciliar a carreira e maternidade graças ao apoio familiar, especialmente da própria mãe. Tudo isso eu fiz porque eu tive uma grande mulher ao meu lado, que é a minha mãe. Então, quando eu assumi a polícia, com 24 anos, eu já tinha 2 filhos. E a minha mãe disse: não, vai que eu te ajudo. A minha mãe ainda trabalhou por mais alguns anos e depois ela se aposentou e praticamente ela foi meu braço direito, meu braço esquerdo, ela que me ajudou a buscar filho na escola, fazer compra, deixar tudo dentro de casa. Eu sempre tive empregada, porque já que eu trabalhava, eu podia ter alguém para me ajudar também. E esse alguém também podia, essa mulher também ia ter um dinheiro para ela. Então assim era feito, essa cadeia, né? E se não fosse ela, eu nunca teria entrado na política. À frente do segundo cargo mais importante do Estado, Marilisa Bem tem concentrado esforços na defesa dos direitos das mulheres, encabeçando ações de enfrentamento à violência, incentivo à autonomia econômica e valorização do protagonismo feminino. A atuação passa pela articulação de programas estaduais, campanhas de conscientização e apoio a iniciativas que ampliam a presença das mulheres na ciência, na inovação e no empreendedorismo. Mesmo na gestão estadual, ela ainda participa de iniciativas que criou na época em que foi candidata a vice-prefeita de Joinville, como o Grupo das Poderosas. Que é o quê? É uma vitrine digital. Cada uma pode colocar 2 prints do seu negócio por dia, né? E se a pessoa que estiver interessada, ela vai no privado e fica falando com a pessoa o dia todo, né? Funciona das 8 da manhã às 22 horas. Ele tem regras, né? Porque um grupo de polícia tem que ter regras. Não pode ter bom dia, boa tarde, boa noite. É só networking puro. E isso funciona muito bem. Ali elas interagem, uma compra da outra. Todas são mulheres que trabalham fora. Uma precisa de sapato, aquela que vende sapato leva na casa dela. É roupa, é comida sem glúten, com tudo. Enfim, é uma parceria que dá muito certo. Apesar dos avanços, avalia que as barreiras ainda existem, especialmente na política, onde a presença feminina segue minoritária. Então a mulher, quando ela descobrir essa força que ela tem, essa capacidade, ela vai muito longe. E hoje eu me sinto muito feliz em ver que quanta coisa já mudou.
Graças a essas redes sociais, essa comunicação que o mundo tem hoje, que as mulheres podem se comunicar com mulheres de outros países, a facilidade que se tem para viajar, fazem vezes, não sei quantas, e vai e viaja, pode estudar online, não precisa andar 10 quarteirão a pé na chuva, entendeu? Então hoje as mulheres, né, estão crescendo muito, porque elas hoje estão acreditando, porque estão vendo muitas chegarem lá. E na política ainda é muito tímido, na política nós estamos gatinhando, mas um dia nós vamos ficar de pé e vamos correr. Além das pautas sociais, a vice-governadora também cumpre papel institucional, participando de agendas administrativas, eventos oficiais e missões nacionais e internacionais. Décadas depois da jovem delegada que enfrentava o preconceito em delegacias e tribunais, a mensagem que ela deixa às novas gerações mantém o mesmo eixo: confiança e estudo. Que elas confiem em si. Todas nós somos capazes. Se eu hoje sou vice-governadora, eu fui delegada de polícia de carreira, qualquer uma pode. O que precisa? Precisa confiar em si mesmo, precisa acreditar que é capaz e estudar. Estudar muito, porque sem estudo ninguém vai a lugar nenhum. Então vamos confiar mais em nós mulheres, vamos estudar e vamos realizar nossos sonhos, tanto na política como em qualquer outra profissão.